Diarreia e vômito nas férias. O que muda no seu atendimento aí na emergência? Fala, colega de plantão. Janeiro, férias escolares, viagem, piscina, comida fora de casa. E o pronto-socorro vira um festival de diarreia e vômito. E aqui vai a verdade que ninguém te fala. A maioria dos erros não acontece porque o médico não sabe tratar. Acontece porque subestima esse quadro que pode ser bem grave. A criança ela pode parecer bem ali, a mãe fala que é só um piriri, o médico libera e 12 horas depois essa criança volta em choque. E hoje eu vou te ensinar o que muda no atendimento da diarreia e do vômito nas férias. O raciocínio da emergência, os sinais que você não pode ignorar e o algoritmo prático que separa o plantonista inseguro do médico que domina verdadeiramente a situação. E no final desse vídeo eu vou deixar no card uma aula completa da pós-graduação em intervenção emergencial pediátrica e neonatal, onde eu aprofundo esse tema com casos clínicos reais. Então, fica comigo até o final. E se esse conteúdo te ajuda no plantão, deixa o like agora, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais médicos. Eu sou o Dr. Kaique, pediatra, fundador da Aura Educação, e já formamos mais de 14 mil médicos no Brasil em emergência pediátrica, com treinamento prático e simulação realística. E aqui a gente fala da vida real do plantão. Vamos direto ao ponto. Férias muda o perfil epidemiológico. A criança sai da rotina, come fora, água contaminada, vírus circulando e o resultado disso você já conhece. Gastroenterite aguda explode aí nas emergências. Mas o problema, de fato, não é a diarreia. O problema é a desidratação que você não reconhece. E macete número 1, para você identificar o paciente com diarreia grave, você olha a perfusão dela e a diurese. Se você entender isso, você nunca mais erra. A pergunta que você tem que fazer não é quantas vezes evacuou. A pergunta é, a criança está perfundindo bem? Como é que está o estado mental dessa criança? Como é que está a perfusão periférica? Como é que está a diurese? Como é que está os sinais de alarme? Essa é a triagem real. Criança ativa, brincando, chorando com lágrima, extremidade boa, quente, baixo risco. Agora, se a criança está sonolenta, tá taquicárdica, tá com extremidade fria, o tempo de enchimento capilar maior que 3 segundos, isso é choque até que se prove o contrário. Você tem que entender, colega médico, o seguinte: o corpo, quando ele tá entrando em choque, ele lança mão de mecanismos compensatórios para que o corpo ele não fique em choque. Então o que significa isso? O corpo ele faz uma vasoconstricção periférica para levar todo esse sangue com oxigênio para os órgãos mais importantes, que são o cérebro e o coração. Por isso que o paciente com choque ele fica com taquicardia, fica com tempo de enchimento capilar prolongado, ele fica com pulso fino e filiforme, ele fica com diminuição da diurese, porque o organismo, numa maneira de manter a perfusão, leva esse sangue para os principais órgãos. Então você já entendeu que quando esse paciente está sonolento, o cérebro já pode estar com hipoperfusão. Então isso significa um choque grave. E lembra disso aqui que eu vou te falar. Hipotensão em pediatria é um sinal tardio. Se ela tá hipotência, ela já tá muito grave, você já perdeu o time. Pergunta para você comentar aqui. Quantas crianças com diarreia você já viu voltar pior depois de ser liberada? Comenta aqui. Isso gera uma discussão absurda entre emergencistas. Agora, vamos para a conduta prática. Se a classificação da criança for desidratação leve, você vai hidratar ela por via oral. Se for moderada, via oral supervisionada. Agora, se essa criança está grave ou chocada, via venosa imediatamente, sem romantizar a parada. Hidratação oral, como é que faz? De 50 a 100 ml por quilo em 4 horas. Vomitou? Aí você passa uma ondancetrona, 0,15 mg por quilo VO. E o macete para o plantão. Criança vomitando não é contraindicação de via oral. É contraindicação de erro de dose. Agora, o ponto que derruba plantonista, até plantonista bom. Quando você vai internar essa criança? Desidratação grave, choque, falha na tentativa de VO dela de hidratação. Se essa criança tem uma comorbidade, se ela é um lactente muito pequeno, se ela tem um distúrbio hidroeletrolítico. Então, presta muita atenção. E vamos para um caso real. Criança, 10 meses de vida, diarreia 2 dias, liberada 2 vezes. Chegou letárgica, tempo de enchimento capilar de 5 segundos, frequência cardíaca de 200, anúria, choque hipovolêmico. Como é que é a conduta? 20 ml por quilo de cristalóide, soro fisiológico ou ringer lactato de 5 a 20 minutos e reavalia.
Melhorou? Não melhorou? Repete e pode ir repetindo até 60 ml por quilo. Isso aqui vai salvar a vida no seu plantão. E lembre-se, pessoal, lembre-se do que eu vou te falar. Um bizu, um macete. Toda vez que a criança está grave, você não vai fazer 20 ml por quilo e voltar para o seu consultório. Você vai ficar do lado dessa criança. Então, criança grave é sempre assim. Você nunca vai passar o tratamento e ir atender. Se o pronto-socorro estiver cheio, problema do pronto-socorro. Você está lá principalmente para salvar as crianças graves. Então, fica do lado dela até ela melhorar. E lembre-se, se você não estiver conseguindo pegar um acesso venoso, o que você vai fazer? Acesso intraósseo. Ou salva a vida dessa criança. E agora uma perguntinha estilo prova, estilo plantão. Espera exame ou você expande? Claro que expande, gente. Exame aqui não perfunde tecido, não muda nada. Então é líquido, líquido, líquido. E vamos lá, uma perguntinha para você. No seu serviço aí existe um protocolo para tratar esses pacientes? Ou cada médico atende do seu jeito? Comenta aqui. E agora, deixa eu te falar uma coisa com muita, mas muita sinceridade, como eu gosto de ser. A maioria dos médicos por aí, eles sabem a teoria. O problema é executar sob a pressão do pronto-socorro. E é por isso que a gente criou a pós-graduação em Intervenção Emergencial Pediátrica e Neonatal. Não é uma pós-teórica, é um treinamento de decisão, simulação de choque, via aérea, sedação, intubação, criança grave de verdade, com professores, mestres e doutores com pelo menos 10 anos de experiência na prática. Porque na emergência pediátrica o improviso ele mata, gente. E se você quer se sentir seguro quando a criança entra em choque na sua frente, o que você vai fazer? Você precisa treinar isso. E o link da pós-graduação está na descrição do vídeo. E no card aqui eu vou deixar uma aula completa sobre gastroenterocolite aguda, que aprofunda tudo isso que a gente falou hoje. Então, se o conteúdo te ajudou, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala de vida real do plantão, decisão segura e emergência pediátrica sem mediquês, sem nenhuma maquiagem. E se você quer se preparar de verdade para diarreia, choque, PCR, via aérea, emergências pediátricas como um todo, clica no link da descrição e vem conhecer a pós-graduação.